Olá, muito boa tarde. O presidente da Rede Mundial das Misericórdias é português e está hoje entre nós. Falamos de Manuel Lemos, com quem iremos conversar dentro de instantes, para saber como acolhe este desafio. Mas antes, os temas da atualidade religiosa que queremos destacar. Valorizar o ambiente positivo do Sínodo e ignorar polémicas é o pedido do porta-voz do Vaticano a quantos seguem os trabalhos desta Assembleia sobre a Família. O porta-voz do Vaticano denunciou esta terça-feira as manobras de quem procura condicionar os trabalhos do Sínodo dos Bispos, em resposta à publicação de uma alegada carta de protesto de 13 cardeais. Segundo o padre Federico Lombardi, quem divulgou dias depois este texto e uma lista de assinaturas, levou a cabo um ato de perturbação que não era pretendido pelos signatários. 5 dos cardeais referidos em várias notícias vieram já a público desmentir a sua participação nesta iniciativa. O diretor da sala de imprensa da Santa Sé convidou os jornalistas a seguir o Sínodo sem deixar-se confundir por uma publicação que causou confusão e discussão, porque o clima geral da Assembleia é positivo. Um sínodo diocesano em 2020 é esse o projeto da Diocese do Porto, que se mobiliza em torno do tema A Alegria do Evangelho é a nossa missão. O tema não é original, mas apresentado de uma forma nova. A Diocese do Porto segue a determinação do Papa Francisco, que sugere a certeza da alegria no Evangelho, como inspiração para a realização da experiência crente em qualquer parte do mundo. No Porto, afirma-se que a alegria do Evangelho é a nossa missão. É essa a formulação do tema do Plano Diocesano Pastoral, apresentado com o tempo necessário para que inspirasse atividades paroquiais e nos vários movimentos e elaborado após longa consulta. Nós quisemos apresentar o Plano Diocesano Pastoral depois de uma grande consulta realizada no Conselho Presbiteral, nas 3 reuniões realizadas no passado do ano pastoral, no Conselho Pastoral Diocesano, nas equipas vicariais, nos movimentos e nos secretariados. Foi um longo processo que levou um ano e que quis envolver toda a Diocese na sua preparação. Quisemos depois apresentá-lo no dia 10 de julho para que ele possa inspirar agora a organização dos planos paroquiais de pastoral, dos secretariados e dos movimentos. Planos que estão em sintonia com iniciativas que vão marcar toda a Igreja, como o Jubileu da Misericórdia, e se seguem a acontecimentos recentes, como a visita ad limina dos bispos ao Vaticano, marcada pelo encontro com o Papa. Este encontro com o Santo Padre mais nos fortaleceu, quer na sua forma profética de viver e trabalhar em Igreja, quer no valor da exortação apostólica e sobre a alegria do Evangelho e da bula sobre o ano da misericórdia. Vamos ter estes 3 elementos. A alegria do Evangelho é a nossa missão. Queremos proclamar que felizes são os que acolhem a misericórdia de Deus e que a realizam através das obras de misericórdia, e tudo isto ajudados pela visita da Virgem Peregrina da imagem da Senhora de Fátima. Circunstâncias que vão inspirar atividades ao longo dos próximos 5 anos. Depois, vão seguir-se outros 5, mas em dinâmica sinodal. Num grande projeto de 5 anos programados para que depois possamos também iniciar um processo de vida e de um sínodo para a Igreja do Porto. Portanto, prevê que no fim destes 5 anos a Igreja também, portanto, vá fazendo, digamos, um pré-sínodo e depois entre em sínodo. Esteja encaminhada, preparada, mobilizada e motivada para iniciar um tempo de sínodo, que serão outros 5 anos, como assim pensamos, e assim Deus nos ajude. Para Dom António Francisco, o plano traçado para os próximos 5 anos e o que pensa concretizar depois são uma ocasião de dinamização da Igreja Católica na região. A Igreja do Porto está mobilizada, está aberta, está disponível. Agora é preciso, ao longo destes anos, implementar formas que a comunhão, a unidade e a sintonia se transformem num caminho que a todos nos envolva, a todos nos motive e a todos nos mobilize. Nos próximos 5 anos, os planos da Diocese do Porto vão definir-se em torno dos temas Felizes os Misericordiosos, em 2015-2016, Renovai-vos nas Fontes da Alegria, 2016-2017, Movidos pelo Amor de Deus, com Maria, Mãe da Igreja, 2017-2018,
Todos discípulos missionários, 2018-2019, e um caminho sinodal aberto a todos, em 2019-2020. Temas que concretizam a determinação de um plano para 5 anos e que afirma: a alegria do Evangelho é a nossa missão. A Fundação Fé e Cooperação participou no Green Fest, um evento sobre sustentabilidade, e partilhou projetos e histórias de pessoas concretas. Na primeira feira das organizações não governamentais do Green Fest, os visitantes do certame conheceram o trabalho da Fundação Fé e Cooperação, no cuidado da casa comum e na capacitação das pessoas. Essa é a metodologia de ação da FEC, olhar a história concreta das pessoas. Para esta iniciativa, decidimos trazer histórias concretas de pessoas concretas. Nós trabalhamos por, para e com as pessoas e, portanto, a única forma de que as pessoas conheçam o nosso trabalho é sabendo o impacto que o nosso trabalho tem nas pessoas. Porque não basta fazer um projeto simples, desenhar, implementar sem que isso transforme. Se não transformar, então não foi cumprido o objetivo principal. A Fundação Católica apresentou também o projeto A Terra, que alerta para a necessidade de promoção do ambiente e da produção local. Este projeto pretende capacitar e, de uma certa maneira, também alertar para a fragilidade das zonas rurais. Este convite que nós trazemos aqui passa muito por apresentar o A Terra e aproximar as pessoas do desenvolvimento sustentável e do consumo de produtos locais, porque esse é um papel que o A Terra desenvolve em Orem, mais especificamente, mas que é uma rede que se está a criar ao longo do país. A Organização Não Governamental para o Desenvolvimento mostrou ainda projetos que desenvolvem Angola, Guiné e Moçambique. Nós vamos sempre fora dos muros da Igreja Católica, e sempre tendo o nosso cunho cristão, mas fazemos muito mais do que isso. Temos como missão a promoção do desenvolvimento humano integral e as pessoas reagem muito bem a isto e felicitam-nos. A primeira feira das ONGs reuniu cerca de 150 instituições no Green Fest. Para a Fundação Fé e Cooperação, foi uma iniciativa de grande valor, num período em que a sociedade fala sobre ecologia e do cuidado da casa comum. A perseguição religiosa no mundo atinge cada vez mais cristãos, vítimas do extremismo em países como a Nigéria. In the northern part of Nigeria, we are battling with the extremists. The sect called Boko Haram, which in translation means Western education is a curse, more of. In the southern part of Nigeria, we are dealing more with the issue of kidnappings for ransom before the kidnapped people released. That has brought a lot of fear among many people. O Comitê Executivo do Organismo Mundial dos Cursilhos de Cristandade, com sede em Portugal, apresenta o livro Ideais Fundamentais numa ultreia de início de ano pastoral na Diocese do Porto. Do Porto para o mundo inteiro foi apresentada a Carta Magna do Movimento dos Cursilhos de Cristandade. Intitula-se Ideais Fundamentais e tem a dimensão de regresso às fontes. É um livro que tem as principais ideias que formam uma mentalidade, que formam uma metodologia de ação e que apresentam a espiritualidade dos cursos de cristandade. O livro Ideais Fundamentais resulta da reflexão profunda de pessoas em 60 países, divididos em 4 grupos linguísticos. Um estudo sobre o movimento que nasceu em Palma de Maiorca, Espanha, em 1944. Temos a felicidade, depois de vários anos de trabalho, 6, 7 anos de trabalho, ser agora apresentado o fruto de um grupo constituído a partir destes grupos internacionais que apresenta assim a gênese do movimento. Podemos dizer que é o livro orientador dos cursos de cristandade, para se fazer em cursos de cristandade, para se constituir em grupos de vida, para se gerarem ultreias, para se conduzir a escola de responsáveis, para ser um movimento da Igreja. A parte mais importante
de tudo isto é que nesta terceira versão, portanto devidamente atualizada, tem uma linguagem muito acessível, muito simples, muito direta, muito para os nossos dias e sobretudo muito virada para todo o mundo, com uma só tradução, com um só texto e uma só ideia a apontar diretamente para aquilo que se deve fazer e como se deve fazer, irá controlar, irá unificar, irá dar coerência universal a um movimento que já está implantado, como referi, praticamente em todos os cinco continentes. A Diocese do Porto acolheu esta apresentação mundial e o seu bispo destacou que o movimento nasceu com o espírito de quem prepara o Concílio Vaticano II. Foi uma oportunidade e um carisma muito original de envolvimento dos leigos na vida da Igreja. Um envolvimento depois de lhes ter proporcionado um encontro com Cristo. O movimento teve um grande incremento aqui no Porto, um grande desenvolvimento e continua com grande pujança, com grande dinamismo. Nós temos centros de ultreia distribuídos por toda a Diocese. O método dos cursilhos de cristandade é a amizade, não há outro, é isso, contagiam uns aos outros. E por isso é fantástico ver, como hoje aconteceu, esta molde humana que se disponibiliza para estar aqui presente numa atividade como esta. É óbvio que isto para nós foi importantíssimo, primeiro porque é um momento que fica registrado, é um momento histórico na vida do movimento e ficará registrado sempre para a história do movimento no mundo e, concretamente, aqui na Diocese do Porto. Portanto, e por isso se viu esta mobilização das pessoas. À Paulus Editora foi pedido para dar forma ao livro e, ao mesmo tempo, levá-lo o mais longe possível. Por isso esta é uma proposta para toda a Igreja e daí ser possível encontrar estes livros também nas nossas livrarias, não só para os cursistas, mas para todos aqueles que querem aprofundar a fé. Portugal é sede do Comitê Executivo do Organismo Mundial de Cursilhos de Cristandade desde janeiro de 2014 até 2017, com uma agenda de trabalho mundial. Temos um grande sonho, é que no dia 6 de maio de 2017 consigamos juntar em Fátima representantes de todas as nações do mundo numa grande festa. A ultreia é uma festa, não vale por aquilo que se diz, vale sobretudo por aquilo que se vive. Até 2017, o Comitê Executivo Português dos Cursilhos de Cristandade prepara encontros com os grupos internacionais e pretende reunir com a Igreja de Cuba e visitar a Venezuela. Pode encontrar estes e outros temas em agência.eclesia.pt. É o portal informativo da Igreja Católica. Manuel Lemos é o presidente da União das Misericórdias Portuguesas, mas foi agora também eleito presidente da Confederação Internacional das Misericórdias. Muito boa tarde, Manuel Lemos. Obrigado por estar na nossa companhia. É uma eleição que escolhe um português para estar à frente desta vasta rede assistencial de solidariedade, digamos assim, que abraça o mundo. E pergunto-lhe então como é que acolhe e como é que encara este serviço, porque é um serviço que agora lhe é pedido. Com grande sentido de responsabilidade, mas também com grande esperança. Com grande esperança, porque é muito visível que o mundo precisa de instituições como as Misericórdias, que são instituições que têm um passado que se orgulham, mas que estão atentas aos desafios do presente e, sobretudo, são instituições com muito futuro. E, portanto, a nível mundial, podermos congregar a ações, podermos trabalhar em conjunto, sem prejuízo de nos adaptarmos a cada instante à realidade e às culturas próprias de cada um dos 24 países onde neste momento há misericórdias, e estamos a falar de 4.200 instituições no mundo inteiro, e algumas são das maiores instituições de solidariedade que existem em todo o mundo. Portanto, estamos aqui, é uma oportunidade, é um desafio, mas exige, como disse, grande sentido de responsabilidade. Esta sua eleição, para ela não terão sido alheios, certamente, os seus méritos pessoais, mas também, pergunto-lhe eu, terá sido importante a forma como é encarada, também a nível mundial, as misericórdias no contexto português e a forma como elas se estruturam e como exercem aqui a sua ação.
Com certeza. É evidente que o exemplo de Portugal, e nomeadamente a forma como ultrapassamos estes anos de crise e o que representamos para a comunidade, para as comunidades, e também no sentido em que fomos, num Estado social como é o Estado português, a grande almofada desta crise, penso que foi muito decisiva para que os representantes dos países olhassem para os portugueses com muita atenção e com muito carinho, no sentido de vermos até onde é que nós podemos transpor algumas das soluções que os portugueses encontraram para outros países e as misericórdias desses países cumprirem também melhor as suas funções. Há um desafio que neste momento já foi assumido pela União das Misericórdias, que é também ser parceira, ser ativa neste processo de acolhimento de alguns refugiados que estão a chegar. Qual é a intervenção das Misericórdias? Nós consideramos que como sabe, há uma obra de misericórdia que diz dar pousada aos peregrinos, não é? E nós consideramos que estes refugiados são, de alguma maneira, os peregrinos do século XXI, no sentido em que eles vão à procura de alguma coisa. No caso concreto, vão à procura de um mundo melhor e fogem de guerras e de situações sociais muito complexas. Nós, desde o primeiro momento, manifestamos ao Governo a nossa disponibilidade para colaborar no acolhimento de refugiados. E manifestamos ao Governo porquê? Porque Portugal não é um país de contacto com os refugiados, portanto, digamos, os nossos refugiados têm que vir dos países de contacto, no caso europeu, ou da Itália, ou da Áustria, ou da Hungria, ou mesmo da Alemanha, não é? Portanto, digamos, fazia sentido que é evidente que há aqui um lado emocional que atravessou a comunidade internacional e os mídias, por exemplo, com aquela criança que o bombeiro recolheu do mar, mas e esse lado emocional é obviamente muito importante, mas para acolhermos as pessoas como deve ser, temos que ser extremamente racionais, porque são pessoas de outra religião, a sua maioria esmagadora, são pessoas de outras culturas, de outros climas, de outros hábitos alimentares e portanto, tudo isso obriga a que, e também percebermos bem que tipo de acolhimento é que vamos dar, isto é, vamos dar acolhimento transitório para depois as pessoas poderem regressar aos seus países de origem? Vamos dar um acolhimento transitório porque só cá estão de passagem e querem ir para outros países e para outras... Ou vêm para se integrar nas nossas comunidades? Tudo isso obriga a respostas diferentes em termos de saúde, em termos de alimentação, em termos de língua, em termos de ensino e, portanto, as misericórdias que sempre em Portugal, e portanto há bocadinho falávamos da nossa experiência, se colocaram no plano da cooperação, mais uma vez se colocam no plano da cooperação, com a consciência de que não podem fazer todas sozinhas, mas com a consciência de que dispõem de instrumentos que podem ser muito importantes para que possamos acolher das mais diversas formas essas pessoas. Precisamos é de perceber bem o que é que se pretende de nós. E foi por isso que nós manifestamos ao Governo e integramos e celebramos na semana passada um protocolo com o Governo no sentido de trabalharmos em conjunto neste acolhimento que, como disse, é muito importante. Há uma dimensão também muito importante e as misericórdias bateram-se também perante o Governo no sentido na época da crise, de mais aguda, não é? Ela estava na primeira linha no apoio às pessoas, era um elemento de contacto com a crise, com o verdadeiro rosto da crise. Conseguiram uma série de protocolos, ao fim e ao cabo, cooperação com as entidades governativas. Neste momento agora que houve um novo período eleitoral, estamos numa fase de transição a aguardar a formação do novo governo. Mas a crise não desapareceu. A crise não desapareceu. Mas há de alguma forma algum receio de que aquilo que foi conseguido possa estar em causa, em risco? O que nós tentamos sempre foi encontrar os melhores instrumentos para ajudar as pessoas. As misericórdias não existem por causa das misericórdias, as misericórdias existem por causa das pessoas. E, portanto, encontrarmos os melhores instrumentos para ajudar as pessoas.
a nova geografia eleitoral, com certeza que não pode pôr em causa a ajuda às pessoas, não é? Portanto, sob pena, digamos, estarmos a regredir para momentos que já deixamos para trás. A posição das Misericórdias aqui é muito tranquila. Nós colaboramos com o Estado português e, portanto, colaboramos com todos os governos que entendam que nós somos uns parceiros fiáveis, sérios e capazes de ajudar a minorar os problemas dos portugueses. Portanto, eu pessoalmente não tenho receio nenhum que os protocolos andem para trás ou para diante, porque os protocolos são instrumentos que podem ser alterados, modificados. A nossa questão é ajudar as pessoas. E isso, se for necessário melhorar os protocolos, melhoramos, rasgar aqueles, fazer outros, também fazemos, sempre nesse objetivo. E, portanto, nem sequer ponho a hipótese de que possamos andar para trás. É óbvio que a colaboração com o governo, com este governo, que ainda está em funções, está mesmo a acabar, mas que foi grande, mas isso mas já tinha sido grande com outros governos e, portanto, estamos à vontade nessa matéria. Muito bem. Muito obrigado por ter estado aqui connosco e partilhado os desafios inerentes a esta nova função, que acolhe também a forma como perspectiva. Eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Então, o desafio da solidariedade e a sua concretização junto dos que mais precisam é esse o cotidiano das Misericórdias, cuja rede mundial é agora presidida por um português. Foi bom contar com a sua presença. Já sabe que mais logo, pelas 22h45, a edição rádio do programa Eclésia passa pela Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.